A paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira e o meu desejo é que eu possa acrescentar uma porção do Senhor na sua vida hoje. E eu gostaria de falar com vocês sobre perdas, sobre quando acontece alguma perda, algum momento de destruição na nossa vida. E quem é que não passou por alguma perda ou alguma fase em que você se sentiu destruído ou você viu alguma área da sua vida, parece que em ruínas, não é? Se não aconteceu, eu infelizmente vou te dizer que é muito provável que isso aconteça um dia, porque todos nós estamos fadados a sofrer por essas intempéries, né? Mas nasce a oportunidade de você experimentar essa maravilha do Senhor que eu quero compartilhar com você hoje, ou entrar na zona do conformismo. Muitas pessoas reagem se conformando. Poxa, aconteceu, é isso mesmo, não posso fazer nada, foi a vontade de Deus, né? Sempre usam essa desculpa. É a vontade de Deus, Deus quis assim. E muitas vezes não, é um momento de provação, é um momento onde nós passamos por um vale amargo e Deus está querendo ver qual é a reação, qual é a motivação do seu coração e como é que você vai reagir diante de tudo isso. Quando Deus decidiu provar Jó, ele olhou a atitude de Jó, como é que Jó ia reagir diante de toda aquela calamidade. Não é sobre ele que eu vou falar hoje, embora também coubesse muito bem aqui. Mas Deus observou e Jó, embora em um momento ele se cansa, né? Talvez fala, poxa, eu quero respostas, essas respostas não vêm, mas ele foi aprovado por Deus e Deus o abençoa duplamente. A palavra que eu quero dividir com vocês hoje está em Neemias. As pessoas às vezes até têm dificuldade de abrir em Neemias, né? Tá lá no Antigo Testamento, mais ou menos 560 a.C. Eu quero ver se eu consigo fazer um cronograma daquele também, né? Uma cronologia do Antigo Testamento, mas essa vai demandar bastante tempo, porque ele é maior, o Antigo Testamento. E eu vou tentar fazer resumido. Vou tentar, mas é isso aí, eu não vou dar uma data porque eu preciso de tempo. E Deus fala com Neemias de uma outra forma. E ele reage de uma notícia ruim que ele recebeu. Neemias era copeiro do rei em Suzã, uma cidade ali da Pérsia. E ele reage a uma notícia que ele recebe do seu irmão. Ele faz uma pergunta: como é que está? Como é que estão os judeus lá de Jerusalém? Como é que estão? Como é que está o nosso povo? Ele faz essa pergunta. Ele era um copeiro do rei. Vivia no luxo, vivia no conforto, né? Era uma cidade próspera. E ele recebe uma péssima notícia. Ele recebe aquela notícia que vem, sabe, para quebrar as pernas de qualquer um e desestruturar a vida emocional de qualquer um. Sabe, quando vem e abala você, quando você recebe aquela notícia que é um golpe, foi essa notícia que Neemias recebeu, que está no capítulo 1, e eu quero ler com você o versículo 3, onde ele recebe a notícia do seu irmão do seu irmão Hanani. Ele era filho de Acalias, seu irmão Hanani. E ele fala assim, o irmão fala assim: disseram-me que os restantes, lhe perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio. E aí ele diz, o restante que não foi levado para o exílio, né? E se achavam na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei.
e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe, se não tivesse essa frase complementando aqui, ele dizendo, olha, eu estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, eu ia falar assim, olha, Neemias entrou numa depressão profunda. Porque como ele diz que foi uma tristeza tão profunda que ele sentiu, que ele se assentou e chorou durante dias, eu falo, nossa, ele entrou numa depressão muito profunda. Mas ele diz que ele foi para a presença de Deus, apresentar essa tristeza tão grande que ele sentiu. Pelo seu povo, pela sua cidade, pela sua nação, por conta das muralhas de Jerusalém, que era a proteção da cidade, estar derribada e as portas da cidade terem sido queimadas. E isso trouxe uma dor tão tremenda para o coração dele, que o seu semblante, a sua aparência decai e ele fica visivelmente abatido. Já aconteceu isso com você? De você se abater tanto que as pessoas olharem e falam assim, o que aconteceu? Você tá bem? E isso acontece com ele. Ele vai trabalhar, capítulo 2, ele vai trabalhar, servir o rei, né? E essa notícia chega para ele entre novembro e dezembro, olha só, novembro e dezembro. E entre março e abril, porque fala do mês, né, no começo do mês e depois no final, ali no mês de Nisan, dá essa referência pra gente de mês. E vai falar entre março e abril, ele vai para atender o rei, vai servir o vinho ao rei, e para servir o vinho ao rei, ele experimentava para ver que o vinho não estava envenenado, com nenhum tipo de mácula. Então ele provou o vinho e serviu ao rei. E aí o rei olha para ele e fala assim, ora, ele disse, eu nunca antes estivera triste diante dele. E o rei fala, por que está triste o seu rosto? Se você não está doente, tem de ser tristeza do coração. Quer dizer, se você não está doente, seu coração está triste. O que é que você tem? Eles já tinham criado uma relação de amizade, uma relação que ia além dos serviços prestados. Sabe, quando você, até mesmo com o seu chefe, não é somente uma relação de serviço, mas já existe uma cumplicidade. E existia também entre Neemias e Artaxerxes, né? E ele fala assim, então, Neemias fala, eu temi, eu fiquei até inseguro, de maneira que eu lhe respondi, viva o rei para sempre. E aí ele desabafa, ele abre o seu coração para o rei, para o homem. Como me não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei, o que me pedes agora? Então o rei logo fala assim, então o que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para te ajudar? Se você está consumido de tristeza desse jeito, a sua cidade está destruída e você está assim, o que é que eu posso fazer, já que eu tenho uma posição de superioridade, de poder, o que é que eu posso fazer para te ajudar? E ele disse, só que mais ou menos assim, cara, você é copeiro. E aí? Então o rei, orei ao Deus do céu. Sabe naquela fração de segundo que você tem e eu tenho? Quando alguém nos faz uma pergunta, mas você fala, Deus, e agora? E naquela hora, Deus, ele brota um sonho no seu coração. Deus fala no seu coração queima e Deus te dá uma resposta. E Deus faz crescer em você um desejo. Ele fala assim, é isso. É isso que você tem que fazer, é para isso que eu te chamei. Esse é o propósito da sua vida. Não se cale, não se detenha, tenha coragem, vá adiante. E Deus fez nascer um sonho no coração de Neemias. Domingo eu falei do sonho que Deus deu a José. E hoje eu venho falar para você de um sonho que Deus fez brotar no coração de Neemias. E aquele homem copeiro do rei, que vivia no conforto, Deus fez nascer um vulcão dentro dele. E aí ele fala, e eu disse ao rei, se é do teu agrado, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro de meus pais,
para que eu a reedifique. Ele fala, olha, se é do teu agrado e se eu tenho achado, e se eu achei mercê aos teus olhos, me manda de volta ajudar para que eu a reedifique. Eu, o copeiro, eu que sou um homem só, eu sou um único homem, mas Deus colocou um sonho em mim. Me manda para lá porque eu vou reedificar aquela cidade. Eu vou levantar os muros de Jerusalém. Eu vou reconstruir as portas da cidade. Eu vou levantar a cidade dos meus pais. Eu vou levantar a cidade do meu Deus. Eu vou honrar o nome do meu Deus. Me manda para lá porque eu tenho um sonho e esse sonho quem me deu foi o meu Deus. Me manda para lá, ó rei. E aí ele diz assim: aprove ao rei enviar-me. Aleluia. E mais, ele se enche de coragem, de fé e de ousadia, porque quando Deus dá o querer, ele dá o realizar e ele sai movendo o coração de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E ele falou assim, e tem mais. Me manda cartas também. Dê cartas para mim. Para que eu entregue para o governador além do Eufrates, para que ele me deixe passar e entrar em Judá. E também me dá carta para Asaf, o guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, e para os muros da cidade, e para a casa onde eu deverei alojar-me. E o rei falou assim, cara, você tá querendo demais, além de eu te liberar, ele falou assim, e o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Glória a Deus. Se eu fosse só lendo aqui, já poderia explicar todo o meu sermão, mas eu tenho coisas para te dizer. Sabe, quando Deus, ele nos dá um sonho e ele coloca em nós o desejo de fazer algo, mesmo que tenha sido destruído o sonho, mesmo que chegue a notícia de que acabou, mesmo que chegado a notícia de que assim, olha, meu irmão, já era, tá destruído. O Senhor nos coloca o sonho de vamos reconstruir. O Senhor nos coloca o sonho de vamos mover céu e terra. Eu vou mandar os meios, eu vou mandar o recurso, a esperança de reconstrução, quando Deus está dentro desse projeto conosco. A diferença foi que Neemias sonhou o sonho de Deus. Neemias ficou triste porque algo que era plano de Deus tinha sido destruído. E Neemias chegou para Deus e falou, Deus, perdão por mim, perdão pelo povo. Eu quero reconstruir. E aí ele falou com o rei e tudo se moveu em favor. Neemias não se intimidou e pela fé ele já viu os muros reedificados, as portas prontas, a cidade protegida. O cumprimento da profecia que já havia acerca de Jerusalém. Em Isaías 44, eu preciso ler só esse versículo para você, porque você precisa saber que a palavra de Deus ela está toda entrelaçada. Em Isaías 44, versículo 26, diz assim, confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Toda a profecia que Deus deu na sua vida não está solta. Ele cumpre a palavra do mensageiro. Ah, mas faz tempo. Guarda a profecia no seu coração, porque ela vai se cumprir. E digo de Jerusalém. Deus estava falando de Jerusalém. Ela será habitada. E das cidades de Judá, elas serão edificadas. Quando as suas ruínas, eu as levantarei. Deus tinha prometido que ia levantar das ruínas. Neemias nem imaginava que seria ele que Deus ia usar para reedificar as muralhas. Meu irmão, você está se esquecendo das promessas que Deus fez na sua vida, achando que já passou tempo demais? Ele é Deus que faz a promessa e as cumpre.
Você tá achando o quê? Que ele usou o profeta, usou o mensageiro e ficou para trás? Era o homem falando? Não se esqueça de quem é o teu Deus. A gente tem que aprender a reconstruir áreas da nossa vida que estão em ruínas. Através da fé, confiando em Deus, confiando que Deus nos dá o querer e o realizar e Ele usa pessoas, mas principalmente Ele quer usar você. Você não pode ficar no conformismo que porque, acabou, porque está nessa situação, não tem mais jeito, porque... Não! Levante-se como Neemias se levantou em favor daquela cidade, em favor daquele povo. Ele falou, eu estou focado na soberania de Deus e eu quero ser um agente. Um homem só se levantou em favor da reconstrução dos muros. Imagine se fosse toda a cidade posicionada. Oh, Jesus! Sabe, o grande segredo que eu vejo, pelo menos, aquilo que Deus colocou ao meu coração, e eu creio que é revelação de Deus. O grande segredo é amar o que foi destruído. Sabe por que Neemias teve forças para enfrentar o rei e para lutar pelo que estava destruído? É porque para lutar pela reconstrução do que estava destruído, é porque ele amava aquilo. Ele amava muito o que estava destruído. E aí ele encontrou forças em Deus para lutar pela reconstrução. Talvez tenham áreas da sua vida que possam estar em ruínas. O casamento, qualquer relacionamento afetivo, relacionamentos familiares, né? Relação com os pais, relação com primos, tios, irmãos, entre irmãos. Não é nada difícil, isso é muito comum, por sinal. O seu relacionamento dentro da igreja, com você mesmo, né? No trabalho, pode estar em ruínas. Mas se você amar de verdade, você vai encontrar forças para reedificar. Você vai encontrar forças para se apresentar diante de Deus e falar, envia-me a mim. Envia-me a mim como esse único homem disposto a lutar, a buscar, a chegar lá e olhar para tudo devastado, mas já enxergar reconstruído. Quando Neemias chegou, e diz que ele chegou sem nenhum animal, exceto naquele que ele estava montado. E eu já fico super feliz de imaginar ele chegando montado no seu cavalo e olhando tudo destruído. E diz que quando ele chega num determinado local, ele não conseguia nem passar com a sua montaria. Não dava para passar com o cavalo. Só conseguia passar sozinho, porque estava tudo obstruído. Mas ele encontra algumas já das pessoas que moravam ali. E aquele povo, tudo isso aconteceu por causa da desobediência do povo. Porque eles tinham se tornado idólatras, tinham deixado de cumprir com a lei de Deus, se contaminado com estrangeiros, se dado em casamento com estrangeiros, coisas que Deus abominava. E ele chega para falar com o povo e começa... Inicialmente ele não fala do plano que Deus colocou no coração dele, mas depois ele começa a pregar aquilo que Deus o deu como direção. Ele começa a falar, olha, a gente precisa santificar. A gente precisa colocar fora do nosso coração essas impurezas. Precisa colocar para fora da cidade, levar para fora tudo que contamina. A gente precisa retirar o que impede de viver a glória de Deus, o que impede de santificar para Deus, o que impede de purificar para Deus. E eu te pergunto, por que é que esse povo ouviu ele? Por que é que esse povo respeitou a autoridade dele? Sendo que antes eles caíram por conta disso. Sabe por quê? Porque Neemias buscou isso. Lá no capítulo 1 eu li para você. Em oração, de joelhos, em oração e jejum.
Deus deu autoridade, Deus deu unção, Deus deu estratégia para ele. Porque ele buscou de joelhos, com oração e jejum. Não é de qualquer jeito, irmão. Você não vai reconstruir determinadas áreas da sua vida de qualquer jeito. Achando que é no oba-oba, só indo no culto, quando você bem quer. Assistindo uma pregação ou outra, quando você bem entende, sem compromisso, que você acha que vai reconstruir alguma coisa. Custa, sabe? Tem um preço a pagar. Deus requer da gente compromisso, santidade, verdadeira entrega para Ele. Todas as coisas são passíveis de reconstrução. Todas mesmo. Não tem nenhuma área que você fala, não, isso aqui Deus não pode reconstruir. Isso aqui não dá para Deus. Todas as coisas, elas são passíveis de reconstrução. O que depende é se você está disposto. Você está disposto, irmão? Neemias estava. E eu vou te dizer algo sobrenatural que aconteceu. Sabe em quantos dias eles reconstruíram essas muralhas? O que foi uma coisa assim, para mim, das mais tremendas. No capítulo 6, versículo 15, está escrito: 52 dias, menos de 2 meses, eles reconstruíram as muralhas e botaram em pé, de novo, aquilo que eles tinham destruído. Só Deus para fazer isso. Onde você tem depositado a sua confiança? Deus mudou o rumo daquela nação que estava fadada à destruição. Já estava destruído. Estava fadada ao total fracasso. E Deus reedificou, porque um homem se levantou. Porque um homem se prostrou e falou: Deus, tem misericórdia. Se você ler a oração que ele faz, lá no capítulo 1, ele fala assim: Tu és Deus grande e temível, mas que guarda a aliança e a misericórdia. Esteja atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo que hoje faço em tua presença, de dia e de noite pelos filhos de Israel, os quais temos cometido pecado contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os teus mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar onde tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e aos os teus servos que se agradam em temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante estes homens. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Ele fala com Deus. Ele intercede por aquele povo, ele pede misericórdia. E quando ele chega com aquele povo lá, que ele encontra, ele fala com eles: é tempo de cumprir a palavra de Deus. É tempo de seguir a risca. E ele traz o povo na santidade ali, ó. Nada mais de bagunça. Ele chega na risca, sabe? Não adianta querer falar de transformação com Deus e você querer levar a vida do seu jeito. Ou você muda e tira tudo que está escondido aí do seu coração, ou então, como é que você quer falar em reedificar? Sabe, eu creio que chegou o tempo de reconstruir. Você ama? Então reconstrua, porque Deus quer. Deus é misericordioso e Ele está pronto para fazer isso na sua vida. Mas Ele precisa que você esteja pronto. Pense nisso, entregue tudo a Ele. Eu tenho certeza que Ele fará uma obra gloriosa, em tempo, recorde na sua vida.
e aquelas promessas todas que ele fez, você verá se cumprindo. Porque é tempo de recomeço na parte do Senhor da sua vida. Eu creio e eu tenho fé que isso se cumprirá e que você ficará feliz com o Senhor. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Não deixe de deixar o seu comentário. Curta aqui se foi bênção na sua vida, não custa nada, é só você dar um clique em curtir. Principalmente, compartilhe com alguém e eu sei que Deus vai usar a sua vida para isso. Principalmente, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Amém? Deus te abençoe. Até a semana que vem.